A paz do Senhor a todos. Eu gostava neste vídeo de poder fazer uma pequena reflexão a respeito de ministérios juvenis na Bíblia. E como sabemos, a forma como nós entendemos o ministério juvenil hoje, a forma como ele se encaixa na dinâmica da igreja atual, nós não encontramos um paralelo específico nas Sagradas Escrituras. A forma do povo de Israel cultuar a Deus e se organizar de forma religiosa era muito distinta da nossa, e mesmo a igreja nascente, a igreja primitiva também tinha características socioculturais distintas e não conseguimos fazer uma correspondência direta. Mas eu gostava que pensássemos que se há uma coisa, com toda a certeza, que o Ministério Juvenil se propõe a fazer, é a capacidade de criar referências, exemplos para com os jovens. Claro que a última referência, a primeira delas, é sempre Jesus, em tudo o que fazemos, seja no exercício do Ministério Juvenil ou do Ministério Infantil, escola dominical, ou mesmo no exercício do Ministério Pastoral. Claro que, em última análise, Jesus é o grande exemplo que nós temos, a grande referência que nós temos, mas a Bíblia também nos mostra que nós devemos ser referência uns para com os outros. E eu entendo que, no que diz respeito aos ministérios juvenis, essa preocupação com os jovens, a preocupação deve ser que eles possam também criar, através desse nosso ministério, eles possam criar boas referências. E quão importante são boas referências na nossa vida. E isso sim a Bíblia demonstra de uma forma clara, de uma forma inequívoca. Eu gostava de deixar um pequeno texto para vocês, lá em Juízes capítulo 2, um texto que eu penso que é conhecido, bem conhecido de vocês, e depois vou dar aqui 3 exemplos também, mas este texto de Juízes capítulo 2, versículo 7 e até o versículo 10, que diz: "E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, que o Senhor fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança." Versículo 10. "E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel." Então, nós quando olhamos para esta descrição, é tremendo ver de forma tão inequívoca como é que, o que é que falhou para que as gerações que viessem a seguir, elas realmente descambassem em idolatria e em imoralidade. Parte do problema está aqui. É porque havia uma geração que conhecia o Senhor, a geração de Josué, a geração dos anciãos que ainda viveram pouco tempo depois de Josué, que conheceram o Senhor, que viram milagres da parte de Deus, e depois levantou-se uma outra geração que desconhecia tudo isso. O que é que falhou? Falhou a criação de referências entre uma geração e outra. E quando não há referências, as gerações ficam partidas, ficam isoladas, elas ficam estanques entre si. E o conhecimento que vem de Deus, nomeadamente o conhecimento espiritual, o conhecimento da palavra de Deus, ele fica parado numa geração, e a próxima geração não tem acesso a isso. E os efeitos são devastadores. Então, ministérios juvenis é o processo pelo qual, relativamente aos jovens, nós os ajudamos a criarem também referências, pessoas que podem servir de exemplo para as suas vidas, pessoas que testemunham daquilo que Deus tem feito, daquilo que tem experimentado da parte de Deus, para que mais novos possam sentir esse desejo e esse gosto e essa busca, esse desejo de buscar também mais de Deus, assim como a sua referência faz e assim como a sua referência dá testemunho. Nós temos 2 exemplos muito conhecidos na Bíblia de mais velhos que foram referência para mais novos. O caso de Josué, que Moisés foi a sua grande referência, e Josué pôde estar e viver e trabalhar com Moisés de perto, e quão importante isso foi para que Josué pudesse ser também um líder preparado e um líder que depois também foi influência para aquela geração que viveu com ele. Nós temos também, já no Novo Testamento, temos a situação de Paulo e Timóteo,
Timóteo, nós também percebemos de forma muito clara que Timóteo era filho na fé de Paulo, e Paulo foi, com toda a certeza, uma grande referência para este jovem Timóteo, e Timóteo depois pôde também cumprir o seu ministério de uma forma tremenda. E nós temos aqui um último exemplo que às vezes não é tão conhecido, mas eu gostava de deixar. No segundo livro de Crónicas, do capítulo 22 ao 24, nós encontramos um homem, um sacerdote chamado Joiada, que foi uma referência fundamental na vida de um jovem rei que começou a reinar apenas com 7 anos, de nome Joás. E enquanto Joiada foi vivo, Joás reinou um reino próspero, um reino de reavivamento espiritual, de certa forma, mas a Bíblia é clara quando diz que quando Joiada morreu, diz que os príncipes do povo, eles se prostraram diante do rei, e Joás começou a ouvi-los. Ele tinha perdido a sua grande referência, que era Joiada, e com isso levou todo um povo de volta para a idolatria. Então, ministérios juvenis, claro, de uma forma direta, não encontramos na Bíblia, na forma como nós os entendemos hoje, mas o trabalho que se pede, sim, isso é bíblico, com toda a certeza, a criação de referências e o quão importante é nós criarmos referências nos nossos jovens. E para criarmos referências temos que ser uma, não é? Não é apenas, olhem para o outro, não, eu penso que o que é requerido de cada um de nós, e eu como pastor entendo esse peso. Eu como pastor tenho que ser referência para o meu rebanho. E quem lida com jovens tem o seu pequeno rebanho, que é o rebanho dos jovens, não é? Lida com aquela faixa etária muito específica, adolescentes, jovens, e eles têm que ser, vocês têm que ser também essa referência. Vamos ser os Joiadas na vida dos Joás que nós temos diante de nós, e vamos estar a cumprir uma boa parte desse ministério juvenil que Deus tem colocado no nosso coração e no vosso coração. Que Deus vos abençoe.